Morreu um pastor com 29 anos de idade. E no leito de morte dele, quando ele estava prestes a falecer, então ele disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu sacrifiquei o cavalo e não tinha condições de levar mais a mensagem. Ele estava se referindo ao cavalo, ele estava se referindo a si mesmo. Ele tinha uma mensagem do evangelho para entregar, porque ele era um jovem pastor avivalista de 29 anos de idade, mas o corpo dele já não aguentava mais. Ele acabou contraindo uma doença gravíssima que o levou a óbito com 29 anos de idade. Eu recebi essa mensagem de uma irmã que se preocupa muito comigo, que me ajuda bastante, e a partir dela e de outras mensagens que eu ouvi na mesma linha, eu decidi trazer essa reflexão aqui nessa manhã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma necessidade de a gente priorizar o corpo para a gente ter condições de ter o espírito fortalecido, a alma fortalecida para fazer as coisas que realmente precisam ser feitas, né? Então, é sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje, nesse dia 26 do 6 de 2024, né? 26 não, desculpa, 24 de 6 de 2024. Que Deus nos abençoe e nos ajude aqui na nossa reflexão. Para tanto, nossa leitura é uma leitura muito conhecida, inclusive, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim, ó: Vigiai e orai para que não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nesse contexto aqui, nesse texto, Jesus está falando sobre a carne estar fraca, e era uma questão literal, não é uma metáfora. Geralmente a gente usa esse texto como uma metáfora. A carne é fraca, o espírito está preparado, mas não é uma metáfora, é uma questão real mesmo, é uma questão genuína. Eles estavam cansados, eles estavam enfraquecidos e eles tinham tomado vinho durante a ceia, a última ceia com Jesus. Eles sempre tomavam vinho, né? E era uma cultura da época. E a gente sabe que o álcool dá sono. Então eles estavam mesmo com sono, cansados, eles estavam mesmo. Já era tarde também, era bem tarde. Jesus foi preso, foi levado a julgamento mais de meia-noite. Então já era bem tarde, a vida deles era muito agitada, muita andação para lá e para cá. Então, assim, e geralmente também se dormia cedo, porque não tinha muita iluminação à noite, né? Então eles estavam bem cansados. E Jesus está falando uma questão literal, ele está fazendo uma constatação, ele não está fazendo uma metáfora. A carne, ele fala assim, o espírito de vocês está prontinho, mas a carne é fraca. Tem um outro momento em que Jesus fala com os discípulos assim, deita ali e descansa um pouco. Então isso é bíblico, o descanso faz parte do trabalho, sabe? Se a gente quer ter condições de fazer a obra de Deus com afinco, pregar a mensagem com destreza, ter convicção no falar, ter convicção no estudar a palavra, no desenvolver, a gente precisa cuidar do corpo físico e cuidar da mente também. Uma live dessas para trás aí, nós falamos sobre a questão do homem ser tripartido, né? Ou pelo menos ter três partes em si mesmo, que compõem a estrutura humana, ontologicamente falando, né? Corpo, alma e espírito. O corpo físico nosso, ele precisa de manutenção, né? Precisa de manutenção. Se ele estiver desequilibrado, ele pode afetar a alma, que é o nosso sentir, a nossa emoção, a nossa razão. Quando você está cansado, você fica mal-humorado, já percebeu isso? Você fica mal-humorado quando você está muito cansado, quando você tem uma noite de sono mal dormida, você fica com mau humor também, você fica irritado o tempo todo. A sua alma fica desregulada porque o seu corpo está cansado. Então, há uma ligação entre o corpo físico, a mente, que é a alma, que é onde a gente pensa, onde a gente faz onde a gente usa a faculdade da inteligência, né? A interação acontece a partir da alma, a percepção, as distinções, os sentimentos, as emoções, tudo isso tem a ver com a alma, né? E a parte espiritual nossa. Então, o pregador, avivalista, pastor de 29 anos de idade que morreu porque teve uma enfermidade, e isso é uma verdade, é um fato, isso aconteceu com ele porque ele tinha muita preocupação em levar o evangelho, mas não tinha preocupação em cuidar do seu corpo, da sua alma, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus falou isso com os discípulos, né? A Bíblia mostra Jesus dormindo. Você já viu na tempestade no mar? O Evangelho de Marcos fala, Jesus estava dormindo numa almofada. Então ele fez uma almofada, ele fez um lugarzinho bem confortável para deitar ali e dormir. Faz parte do trabalho, sabe?
Nós somos muitas vezes convidados pela cultura, né, a entender que produção é suor, é cansaço, é eu chegar em casa esgotado, hoje eu produzi bastante. Muitas vezes você vai produzir muito sem fazer nada, né? Os discípulos evangelizaram, expulsaram demônios, curaram enfermos de 2 a 2, fizeram e aconteceram. Quando eles voltaram contando toda aquela movimentação espiritual que havia acontecido através das mãos dele, pela virtude do Espírito Santo, Jesus falou: tudo bem, agora senta aqui e descansa um pouco. Senta aqui e descansa um pouco. Sabe? A gente não pode negligenciar uma boa noite de sono, não convém negligenciar uma boa noite de sono, não convém negligenciar uma dieta, né? Uma alimentação mais equilibrada, comer o suficiente, não além do suficiente, mas o suficiente, né? Você pode comer tudo que você gosta, mas com moderação, né? Mesmo que a vontade volte ou queira mais, a gente tem o poder de dominar isso, né? A gente não pode negligenciar uma boa leitura recreativa, né? Eu aprendi com um pastor que me batizou, ele era um homem muito sério, ele era arrolado na Convenção Batista Brasileira como missionário. Ele fez missões na Amazônia, inclusive, pelo menos umas 3 vezes. E esse pastor, um dia eu cheguei no gabinete dele assim, eu estava olhando um monte de livros, e entre os livros eu vi revistinha da Turma da Mônica, do Tio Patinhas. Eu falei: pastor, você gosta de ler revista da Turma da Mônica? Ele falou: a gente tem que deixar a nossa mente se recrear de vez em quando. Tem pessoas que são muito sisudas, muito sérias, muito, né? Isso não faz bem, não. A gente tem que deixar a nossa mente. Então não negligencie uma boa leitura recreativa, não negligencie um hobby, né? Eu vou tirar um tempo para fazer isso. Eu jogo videogame. E tem um pastor amigo meu que também joga videogame. Não dá para jogar tudo que eu gostaria de jogar, mas pelo menos uma partida de futebol ali ou aqui eu estou jogando. Com certeza eu estou jogando. Não tem nenhuma dificuldade em falar isso contigo. Porque se eu ficar só pensando nos problemas que eu ouço problema o dia inteiro, todo dia. Você sabe o que significa isso? Eu atender 3, 4, 5 pessoas todo dia, todas elas trazendo problema. Coisas que a gente tem que solucionar e resolver, decisões a serem tomadas, agora com a empresa também, outras decisões tendo que ser tomadas. Se eu não tiver um momento para deixar minha mente recrear e ela entrar no mundo da fantasia, eu vou enlouquecer. Então a gente tem que cuidar da mente também, né? Nesse sentido de ter um hobby, um momento de meditação, aquele momento que você vai parar, pelo menos 5 minutinhos durante o dia, e não pensar em nada, ficar ali, parado. Deixar sua mente vagar. Sem colocar nada nela, não coloque nada nela, deixa ela acontecer. Sabe? Isso é muito importante para fazer, faz bem para a alma, né? Isso faz muito bem para a alma. Porque a gente tem a obrigação de estar sempre ocupado com alguma coisa, sabe? E o descanso faz parte, tirar o pé do acelerador faz parte, né? Então, uma boa noite de sono não pode ser negligenciada. Houve um tempo na minha vida que eu só dormia depois de meia-noite. E eu acordo cedo todo dia. Todo dia eu acordo 5h30 da manhã. Mas eu gostava de dormir só depois de meia-noite. Isso começou a me fazer mal. Agora que eu estou com 49 anos de idade, eu estou sentindo que eu deveria ter dormido cedo antes, né? Então, uma boa noite de sono é muito salutar. É muito bom para mim, por exemplo, agora que eu aprendi a dormir um pouco mais, é muito bom para mim acordar tranquilo, descansado, com disposição. Assim eu penso melhor, assim eu oro melhor, assim eu leio a Bíblia melhor, assim eu evangelizo melhor, assim eu trabalho melhor, faço tudo melhor porque eu dormi bem. Não é assim que a gente faz? Então procura fazer isso. A oração é muito importante, é sumamente importante a oração. A leitura bíblica é totalmente importante. Devocionais, né? Tirar um tempo todo dia para você dar uma lida no texto bíblico, meditar sobre ele, né? Participar de cultos, assistir cultos. A gente tem a oportunidade de assistir cultos, né? E participar de cultos, não participar mesmo, fisicamente, estar ali do lado da pessoa, dar um abraço em alguém. Isso tudo faz parte da higiene mental, isso tudo faz parte da saúde integral, porque você é um ser integral. Você é um ser integral. Então, muitas vezes a gente vai para o púlpito, por exemplo, no meu caso, às vezes eu vou para o púlpito e não consigo pensar direito, raciocinar direito, fazer uma linha de pensamento. Às vezes eu não consigo fazer isso porque eu dormi mal, porque eu comi comida pesada. Eu conheço um rapaz que ele é de uma religião que quando ele tem as reuniões da religião dele e ele é o palestrante, ele não come carne de porco. Aliás, ele não come carne nesse dia.
Nesse dia ele frita um ovo, come um arroz, feijão, um ovo. Ele se abstém de carne naquele dia, porque ele fala assim, a força que o meu organismo faz para consumir a carne me atrapalha a raciocinar, a criar uma linha de pensamento e me atrapalha até na conexão espiritual para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Você entende como é que algumas pessoas levam mais a sério as coisas do que a gente tantas vezes? Então, eu aprendi isso com ele. Ontem, a gente saindo do culto de manhã, o Adriano, diácono amado, ele falou assim, pastor, eu vou almoçar e dar uma cochilada. O senhor costuma dormir de tarde? Eu falei, com certeza, domingo à tarde eu não gosto de marcar nada. Não gosto de marcar nada. Primeiro, que eu saio do culto domingo de manhã exausto porque preguei. E eu preciso me preparar para pregar à noite. Então eu preciso dar uma relaxada para preparar bem a mensagem, para observar bem as coisas, anotar coisas, para eu chegar à noite em condições de pregar. Quantas vezes eu cheguei para pregar na igreja, um tempo atrás, quando eu não me preocupava com isso, e eu não conseguia pregar, eu não tinha o que falar, a minha cabeça estava dando um nó, eu estava ficando cansado para tentar fazer a obra e não conseguia fazer. Por quê? Dormi mal, me alimentei mal, sabe? Não me exercitei. Exercício também faz parte do exercício físico. Não me exercitei, não orei o suficiente. Porque a gente acha assim, não, o diabo está contra mim. E muitas vezes não é o diabo. Quando Jesus falou nesse texto de Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está preparado e a carne é fraca. Quando ele fala isso, é vigiar essas coisas, a gente toma conta da gente. Toma conta de vocês aí, gente. Toma conta de vocês, que a gente quer vigiar as outras coisas, as outras pessoas. Não, toma conta de vocês, orem, mas toma cuidado também, porque vocês estão com a carne enfraquecida, vocês precisam dormir mais, precisam se preparar mais para os embates da vida, porque a vida é pesada, né? Os embates da vida são pesados, e a gente precisa se preparar para eles, né? A hora de dormir é a hora de dormir. A hora de trabalhar é a hora de trabalhar. A hora de ler é a hora de ler. Então tudo tem que ter sua hora, para que a gente possa desempenhar bem o nosso papel nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe, né? Que esteja tudo de fato preparado. Que a gente permita que tudo fique preparado, né? Nosso corpo físico, a nossa mente, nosso espírito, esteja tudo preparado. E quem faz essa preparação somos nós mesmos, né? Que a gente não mate o cavalo e fique sem entregar a mensagem. Muitas vezes a gente não vai ver ou produzir grandes realizações porque a gente tem muita ideia, mas tem pouca força. E essa pouca força vem porque a gente às vezes minou essa força lá atrás com alguma outra coisa que não era necessária no momento ou que podia ser feito a longo prazo, sem imediatismo, sem pressa, sem estresse. Amém? Que Deus te abençoe. Carlinho, um abraço. Lucilane, um abraço. Irmã Ana, um abraço. Flávia e todos os demais que estão aí, um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nos conceda uma segunda-feira e uma semana dirigida pela boa mão do Senhor.